amigos do canal, eu sou a Flávia e eu vim falar para vocês como é que é a pronúncia do que está escrito no pórtico de São Miguel das Missões. Ko uvu ogueroko jara, que significa essa terra tem dono. Olá amigos do canal, eu sou o Flávio do canal Viajaré e hoje vamos conhecer um pouquinho mais do nosso Rio Grande do Sul. Eita, estado bonito! Vem junto conosco, vamos conhecer hoje São Miguel das Missões. Cidade linda, encantadora e com muita história. O que a gente vai conhecer hoje é um dos 7 povos das missões, uma redução jesuítica fundada lá pelo século 17. Vem conosco, vou contar essa história para vocês. Mas antes de começar a contar a história, tem uma frase no pórtico lá que chamou muita atenção. E a Flávia, por ter descendência guarani, ela vai a pronúncia correta. Nós vamos entender o que significa essa frase escrita. Essa terra tem dono, e foi dita por Sepete Araju. Para o povo do Rio Grande do Sul fica mais fácil entender quem foi Sepete Araju, mas os que estão fora do Rio Grande, entenda que Sepete Araju foi um chefe indígena dos 7 povos das missões. Quando a gente fala isso, a gente se refere das missões orientais do Uruguai, território hoje integrado ao estado do Rio Grande do Sul. Ele virou um herói para o seu povo, isso em 1750, quando Portugal e Espanha assinaram um Tratado de Madrid, no qual nós já falamos em outros vídeos, pelo qual Portugal cedia a colônia do Sacramento, fundada pelos portugueses, hoje onde é Uruguai. A Espanha ele cedeu, em troca da região dos 7 povos. Para concretizar o acordo, os povos guarani deveriam abandonar as 7 aldeias da margem oriental do Uruguai. Os índios eles foram induzidos pelos jesuítas a não aceitarem o tratado e pegaram em armas para defender suas terras. Teve início assim a Guerra Guaranítica, que opôs os nativos a tropas espanholas e portuguesas. O chefe indígena Sepete Araju, líder das forças missioneiras, tinha sido alferes do exército espanhol. Estava habituado ao convívio com os europeus, seu nome cristão era José, e ele sabia ler e escrever. Possuía treinamento militar e exercia grande influência sobre os comandados. Os guaranis foram conseguindo muitas vitórias, mas no final de 1755, a maré de guerra começou a mudar. E já no dia 7 de fevereiro, isso em 1756, 7 anos depois que começou essa guerra, uma série de derrotas consecutivas, cerca de 1.500 guaranis foram dizimados na Batalha de Caiboté. Isso nas proximidades da cidade gaúcha de São Gabriel. Sepete Araju morreu em combate. A partir desse momento, história e lenda se confundem. O capitão indígena se tornou um herói popular. Sua obstinada resistência foi sintetizada numa frase que provavelmente ele nunca pronunciou: esta terra tem dono. Essa frase está escrita em Guarani no pórtico de entrada da cidade. Como o corpo do bravo guerreiro não foi encontrado no campo de batalha, espalhou-se a crença de que ele subira aos céus. Surgiu assim a veneração a Sepete Araju, um santo não reconhecido pela Igreja Católica, mas que dá nome ao município do Rio Grande do Sul.
eu tô tudo apanhado, porque eu achei que fosse Rio da Estrada. Olha quem vem. Não? Acho que é seguir reto aí, ó. Deve ter chave. Então isso aqui tudo era uma varanda aqui, ó. Eles chamavam de claustro. É um nome novo pra mim, nunca vi falar esse nome, claustro. Casa dos Padres, vamos ver aqui então. Onde a gente tá agora aqui dentro, ó. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Olha, tá mostrando? E para nós fazer um resumo então da nossa história, provavelmente você já deve ter ouvido falar dos 7 povos das missões. Em São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, ficava a maior e a mais importante missão jesuítica. E desde 1983, o que restou dela é considerado patrimônio da humanidade pela Unesco. Para entender um pouquinho mais, apesar de terem um cunho religioso, o estabelecimento das grandes reduções, como eram chamados esses povoados, foi uma estratégia do governo espanhol para colonizar a região do Rio do Prata. Assim, eles ocuparam o território onde hoje é o extremo noroeste do Rio Grande do Sul, parte da Argentina e do Paraguai. A primeira redução a ser criada foi a de São Francisco de Borja, isso em 1682, pelo padre Francisco Garcia, e na qual nós mostraremos no próximo vídeo. Ao todo existiram 30 reduções em 7 regiões. São Francisco Borja, acabamos de falar, 1682, São Nicolau, São Luís Gonzaga, São Miguel Arcanjo, que é a que a gente está vendo as imagens agora, São Lourenço Marte, São João Batista e Santo Ângelo Custódio. Por isso, o nome 7 povos das missões. São Miguel Arcanjo, que fica na cidade gaúcha de São Miguel das Missões, foi a maior de todas elas. A redução de São Miguel Arcanjo chegou a ter 7.400 moradores, todos eles organizados em casa, onde viviam até 5 famílias guarani. Apesar de serem a maioria, os guaranis dividiam espaço com outras etnias. E como você pode imaginar, os conflitos já começavam por aí. Sem falar que os jesuítas tinham como meta estabelecer entre os índios os padrões da sociedade europeia, com aquela velha história de catequização. Para você ter uma ideia do que eles combatiam, os jesuítas, em relação aos índios, eles combatiam a poligamia, o politeísmo, o canibalismo, práticas comuns entre os indígenas daquele tempo. Havia outro fator importante nesse contexto: os jesuítas precisavam enfrentar os bandeirantes, que invadiam a floresta em busca de índio para escravizar. Os índios, por sua vez, precisavam fugir dos bandeirantes e muitas vezes acabavam aceitando viver nas reduções, por ser um lugar seguro e livre dos bandeirantes.
Conhecemos também no mesmo dia 2 lugares muito lindos em São Borja: o Museu Getúlio Vargas e a casa de outro presidente excepcional, João Goulart. Vamos conhecer um pouquinho desses 2 locais? Vem junto, segue viagem conosco, vamos conhecer a América. A cidade natal de Getúlio não é mais a mesma. São poucos os lugares que ainda guardam traços do final do século XIX. Getúlio Dornelles Vargas nasceu no dia 19 de abril de 1882, no berço de uma das famílias mais influentes e ricas da região. Para se tornar um militar como o avô e o pai, ele estudou em Rio Pardo nos anos de 1900. Quando Getúlio entrou na Faculdade de Direito, em Porto Alegre, a vocação militar deu lugar à vivência política. Na capital do Rio Grande do Sul, ele foi promotor público nomeado por Borges de Medeiros, mas logo deixou a função e voltou para São Borja. As paredes da casa, construídas em 1910, não imaginavam que fariam parte da história do país. Dentro de cada um desses cômodos, Getúlio Vargas viveu durante 11 anos e, nesse período, ele e a esposa Darcy viram nascer seus 5 filhos. Lar de um dos homens públicos mais importantes da história nacional, essa casa representa o período que Getúlio amadureceu como homem público. Foi desse endereço que ele saiu para ocupar outros espaços na vida política do país. A casa foi um espaço social e cultural. Além de ser íntimo e familiar, são as paredes dela que guardam segredos da vida de Getúlio, que talvez nunca sejam descobertos. Um homem tão importante para a história nacional não pode ser traduzido apenas por datas e fatos marcantes. Por trás do sorriso enigmático de Getúlio, havia um político habilidoso que soube ajudar a construir a história do país e ser, até hoje, somando os 2 mandatos, o político que mais tempo ficou no governo do período republicano brasileiro. Getúlio foi deputado estadual, deputado federal, ministro da Fazenda no governo do presidente Washington Luiz e presidente do Rio Grande do Sul, o que corresponde hoje ao cargo de governador. Ele presidiu o Brasil pela primeira vez de 1930 a 1945. Depois, foi senador pelo Rio Grande do Sul e São Paulo. Em 51, foi eleito para a presidência da República. Getúlio sabia que sua passagem pela presidência deixaria marcas na vida de todos os brasileiros. No governo provisório, entre 1930 e 1934, foi criado o Ministério do Trabalho, da Indústria e Comércio, da Saúde e da Educação, estruturas que modernizaram a administração do Brasil na época. Também foi instituído o primeiro Código Eleitoral do Brasil, que estabeleceu o voto obrigatório, o voto secreto, o voto feminino e a justiça eleitoral, além da criação da carteira de trabalho e do IBGE. Nessa época, foi ao ar pelas rádios brasileiras o programa A Hora do Brasil, que depois passou a se chamar A Voz do Brasil. No Estado Novo, foi criada a Força Aérea Brasileira, a Justiça do Trabalho, o Salário Mínimo, o Conselho Nacional do Petróleo, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce. Também foi realizada a primeira extração de petróleo no Brasil. No dia 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas atirou contra o próprio peito.
Sua morte causou comoção nacional e cristalizou na história a trajetória de um político que transformou o país. Dizem que a grandeza de um homem é medida pela persistência dele na memória do povo. Pensando assim, Getúlio ainda está vivo na Fazenda Itu. No mausoléu da Praça 15. No Museu Getúlio Vargas. Mas principalmente nas ações que transformaram o Brasil para os samborgenses, para os gaúchos e para todos os brasileiros. Conhecemos um pouquinho do Getúlio Vargas e do museu dele, e agora vamos conhecer um pouquinho do museu do João Goulart. Isso tudo em São Borja. Segue conosco, vamos conhecer um pouquinho mais nosso Brasil. Vem junto. O vídeo tá muito interessante. O memorial é a casa onde João Goulart viveu durante a sua infância. Foi construída em 1926, onde residiu com seus pais durante a sua infância, o coronel Vicente Goulart e sua mãe Vicentina, e com suas irmãs. Ao entrarmos, encontramos a Sala da Cronologia, a qual seu uso original era o quarto da irmã casada de Jango. Na cronologia, acompanhamos a caminhada de Jango, desde seu nascimento em 1918 até a sua morte em 1976, que ocorreu em Mercedes, na Argentina, durante o seu exílio. Passando para o oratório da mãe de Jango, encontramos imagens e lembranças religiosas, pois Dona Tinoca sempre foi uma mulher muito religiosa. Seguimos a Sala da Lareira, onde a família se reunia e tinha seus momentos de lazer. Podemos ver fotos da família, momentos importantes e homenagens dedicadas a João Goulart. Entrando à Sala 4, encontramos a Sala do O Homem, onde encontramos o filho, o marido e o político. Seu uso original era o quarto dos homens, onde João Goulart viveu durante a sua infância com seu irmão Ivan Goulart, que faleceu aos 33 anos de leucemia. Seguindo, passamos à Sala 5, no qual o seu uso original era o quarto das irmãs de Jango, onde vivia Tarsila e Neuza. Podemos encontrar alguns objetos pessoais e algumas peças de roupas usadas durante a sua trajetória pela presidência, que durou de 1961 a 1964. A seguir, temos a sala que relembra o triste episódio da morte de João Goulart, onde encontramos partes do caixão que foi retirado durante a exumação do corpo em 2013. Seu uso original era o quarto utilizado pelas irmãs solteiras Yolanda e Maria. Na Sala 7, interligando ao quarto das filhas solteiras, temos o quarto do casal Vicente e Vicentina, os pais de Jango, que por questões culturais as filhas deveriam ficar sempre aos olhos da mãe. Atualmente, reconstitui a sala de jantar que era usada pela família Goulart. Ao final, encontramos o gabinete do coronel Vicente, a qual a escrivaninha e cadeira pertenciam originalmente a este cômodo. Podemos ver também os livros usados por Jango durante o seu curso de Direito. Formou-se na URGS em 1939. A varanda de vidro era usada originalmente
como sala de jantar da família. Atualmente é ocupada pelos músicos da Prefeitura Municipal, através do projeto Música no Museu. E finalizando nosso encontro, gostaríamos de deixar nossos agradecimentos a todos os samborgenses e visitantes, à Prefeitura Municipal de São Borja e à Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, a qual são responsáveis pelo funcionamento do Memorial Casa João Goulart. Amigos do canal, esperamos que tenham gostado do vídeo. Gostaríamos de ter feito um pouco diferente, mas devido à pandemia a gente não conseguiu entrar em nenhum museu. E para não passar em branco, para vocês terem um pouquinho de noção de como foi maravilhoso esses dois presidentes do Brasil, usamos o audiovisual cedido pela Prefeitura. E além de mostrar para vocês um pouquinho, foi muito bom, porque me enriqueceu muito, porque eu não sabia de tantas coisas que esse presidente fez para o nosso Brasil, de tantas leis, tantas coisas que ele criou, que hoje, até hoje, a gente vive sobre essas leis. E isso é uma coisa que dá muito orgulho. Nós não podia deixar de terminar esse vídeo falando que Getúlio Vargas foi cunhado do João Goulart. E outro ponto interessante é que em março de 1950, Neuza Goulart, que era irmã do João Goulart, popularmente chamado de Jango, casou-se com outro político ascendente no Rio Grande do Sul, Leonel Brizola.